minha leitura a respeito do tema, ela é uma leitura basicamente no meu local de fala, predominantemente do direito, e nesse sentido eu gostaria de incluir alguns tópicos que já foram tratados pelos colegas que me antecederam, basicamente tocar nas questões referentes ao que se extrai desde julho de 2013 até agora, esses movimentos, o que eles dizem, o que o direito diz sobre eles, e o pior, o que o direito dirá sobre eles no futuro. Falar um pouquinho sobre o impeachment, não há como fugir dessa temática, basicamente porque eu não vejo o impeachment como sendo um problema. Não que o impeachment seja a solução, mas o impeachment é um instrumento jurídico na mão de um Congresso que pode fazer uso político dele sem qualquer fundamentação jurídica. Essa é a verdade. Então, se existir sim um concerto político tal para que o impeachment seja levado a efeito, ele vai ser levado a efeito. A questão jurídica de fundo que embasa no impeachment, ela é meramente circunstancial. Esse é o grande problema. E o grande problema também é que o impeachment virou uma palavra do vocabulário brasileiro. Todos os últimos presidentes do regime democrático, obviamente, passaram por pedidos sucessivos de impeachment. Collor se experimentou no Instituto, não precisa dizer mais nada. Absolvido depois, anos mais tarde, pelo STF, pelo motivo jurídico pelo qual levou ao seu impeachment. Então vejam, é por isso que eu digo que o motivo jurídico que embasa o impeachment pode simplesmente ser circunstancial. Foi o que aconteceu com ele. Não que não merecesse o impeachment, esse juízo a gente não vai fazer aqui. Itamar Franco, sucessivos pedidos de impeachment arquivados. Fernando Henrique Cardoso, nos seus 2 mandatos. Lula, 2 mandatos. E a Dilma experimenta agora no seu 2º mandato. Ela não houve pedidos no seu primeiro. Mas vejam, parece que o instrumento que deveria ser excepcional, ele é um instrumento tido como cotidiano, na boca de progressistas, na boca de conservadores, na boca do campo da esquerda, na boca do campo da direita. Então ele é uma palavra que serve àqueles que muitas vezes estão contrários ao governo que aí está. Deveria ser um instrumento utilizado com critérios. Para isso existe, o professor que me antecedeu fez referência, nós temos uma lei que rege impeachment, um pouco antiga, diga-se de passagem, mas de certa forma toma força essas discussões com os movimentos que se iniciaram lá em março. Bem, outras questões que a gente pode extrair dos movimentos, das manifestações, dos manifestos de julho até agora, é que o Congresso Nacional não fez uma leitura jurídica adequada do que se queria. Alguns até criticavam, são muitas pautas, nenhuma dessas pautas tem o mínimo de apoio. O Congresso foi lá e pensou, o atual Congresso, foi lá e pensou algumas coisas, o Congresso anterior pensou algumas coisas e disse o seguinte: bom, o que a população pretende? Não, a população pretende que o Ministério Público investigue. Então essa foi a grande bandeira do Congresso que se encerrou em 1º de fevereiro deste ano. Essa foi a ideia. Olha, vamos dar o poder ao Ministério Público para investigar e está resolvido o problema. Então a gente cala a população, resolvemos esse problema. Mas não é isso. Essas pautas, elas são pautas pujantes, justamente por quê? Porque uma camada da sociedade que não tinha acesso a direitos passa a ter acesso a direitos e passa a exigir que esses direitos tenham
efetividade, tenham completude. Né? É muito difícil nós trabalharmos com políticas públicas no momento que elas não atingem aquela camada que necessita dela. Quando essas políticas públicas atingem aquela camada, isso vai ter que se reverter em quê? Em defesa desses direitos. E quando o Estado não defende, basicamente nós temos aí as manifestações. Outra coisa que é importante, que eu destaco importante, né, essa pincelada rápida que fiz, despretensiosa, diga-se de passagem, diz respeito à liberdade de expressão. É um valor fundamental, caro da sociedade brasileira. Desde que, e aí sim, desde que ela não ocupe o espaço onde o discurso de ódio passa a ser o vetor. O grande problema é esse. O indivíduo que, desculpem o tom pejorativo, mas o indivíduo que resolver lá pedir a intervenção militar, é o direito dele se expressar. Tudo bem, nós podemos fazer uma série de críticas ao porquê que ele pensa dessa maneira, etc. Mas a liberdade de expressão dele é garantida para quem peça o que ele quiser. Abre aspas. Deus me proteja da bondade dos bons, fecha aspas. Não adianta não sabermos o que alguns querem e eles terem força para levar isso a efeito. Eu prefiro saber o que essa pessoa e por que ela quer isso. Até porque aí nós temos como abrir um diálogo, temos como levar isso para a esfera pública e discutir por que intervenção militar. Claro que existe um limite. O limite é o discurso de ódio, o limite é a pregação da destruição, a morte, por que não mataram em 64? Essas questões são importantes. Mas eu verifico tudo isso dentro de um grande problema que nós temos, que está na raiz constitucional da questão. O problema do Brasil é que o modelo, o nosso sistema de governo presidencialista, ele chegou ao seu limite. Ele esgotou. Essa ideia de governo que não funciona cai, isso é parlamentarismo, isso não é presidencialismo. Então nós estamos tentando ali um arremedo como instrumento do impeachment, e aí eu percebo e discuto que o instrumento do impeachment está sendo utilizado de forma equivocada por isso. Não tem confiança da população, não tem apoio, e aqui não estou dizendo que o governo tem ou não tem apoio nesse momento, mas não tem apoio, perde-se apoio do Congresso, cai o governo do parlamentarismo, resolve-se o problema. A crise política ela não dura uma semana, 2 semanas no sistema parlamentarista. Ao contrário, no sistema presidencialista ela vai durar muito. E a brasileira a gente tenta resolver isso com instrumentos que não são os corretos, não são os adequados para o impeachment. Então, o sistema de governo presidencialista, basicamente o nosso presidencialismo, aqui o professor pode claramente evoluir muito mais nessa temática, nosso presidencialismo de coalizão, ele reúne instrumentos que fazem alianças, como a gente acabou de citar aqui, aliança PT-PMDB. Eu já vi várias outras alianças no Brasil afora, em estados, municípios, que a gente tem até urticária de ter essa noção. Mas isso é um sistema que precisa de uma reforma. E aí eu entro em uma outra questão que também foi levantada como sendo uma das pautas, dos pleitos que vieram de algumas manifestações, que seria uma constituinte exclusiva. Primeiro, juridicamente isso é uma balela. Quem vendeu constituinte exclusiva vendeu uma atrocidade sob o ponto de vista jurídico. O poder constituinte originário, ele não tem limitação.
uma vez convocado o poder constituinte originário, ele vai construir uma Constituição inteira, ele não vai só fazer reforma política. E não tem quem consiga colocar um freio neste processo. Convocado uma Assembleia Nacional Constituinte, essa Assembleia Nacional Constituinte altera a Constituição inteira. Eu, particularmente, tenho medo de uma Assembleia Nacional Constituinte nesse momento. Haja vista o Congresso que nós temos. Se nós reclamamos do nosso Congresso, imagine uma Assembleia Nacional Constituinte que terá poder de constituir novamente o nosso Estado. Então, esse é um pleito que serve a alguns e que foi extraído como aquele pleito lá do Poder Investigativo do Ministério Público, como outros pleitos do impeachment que serviu a alguns setores da nossa política, alguns partidos e assim por diante. De tudo, eu percebo que o Brasil ficou muito inerte, né? Passou muito tempo, as ruas ficaram muito desocupadas. Então esses movimentos de ocupação, por mais que eles não sejam coordenados, não tenham bandeiras e pautas muitas vezes definidas, eles são importantes como sendo o primeiro ponto, o start. Tá? Start por quê? Porque onde a política ela fracassa, nós temos movimentos de subpolítica. Esses movimentos de subpolítica é o que nós estamos tentando, de certa forma, construir. Eles não são homogêneos, em hipótese alguma, eles não são homogêneos, eles podem levar a grandes modificações, ao mesmo tempo eles também podem ser uma pequena massa de manobra por parte de alguns partidos políticos, de alguns setores e assim por diante. Então, existe uma grande preocupação mesmo a respeito de como esse processo vai se desenrolar. Na minha modesta visão, eu vejo que o Brasil precisa sim de uma grande reforma política, sim de uma ampla discussão se o nosso sistema de governo presidencialista está sim dando o resultado esperado pela sociedade. O que a gente não pode ficar brincando de elege presidente e impeachment, elege presidente e impeachment, uma pressão nas ruas para que isso não vai funcionar, isso não fortalece a democracia. Mas ao mesmo tempo, na minha visão, fortalece a democracia tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita, ocupando as ruas e levando os seus pleitos. Agora, é do jogo, é a regra do jogo democrático. Né? Eu prefiro ouvir todos terem local e voz e vez para isso, do que as ruas terem um só dono. Né? Não, nós só somos os donos das ruas. Não, os donos das ruas são todos os brasileiros. E quando todos os brasileiros levarem em consideração que os pleitos são comuns, as pautas são comuns, e muitas vezes eu particularmente tenho uma restrição a essa ideia de esquerda e direita no Brasil. Se a gente levar isso para o plano político partidário, a gente liquida isso, teoricamente, né? Mas ao mesmo tempo, esse diálogo, e claro, com certeza, né? As manifestações pacíficas, discussões na esfera pública amplas, que a liberdade de expressão seja ampla, mas com as restrições e os freios naturais, né? E que o direito não venha, e aí finalizando, não venha com a proposta como a do PL 2016, que é algo que não é discutido, que não foi levado, inclusive, como pauta. Tá? O PL 2016 foi aprovado substitutivo da Comissão Especial, em que criminaliza, só isso, criminaliza quem ocupar ruas. Isso é uma pauta que está sendo discutida tanto pelo Congresso Conservador quanto pelo governo. Os dois atingidos, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, são dois atingidos diretamente pelas manifestações de 2013, estão juntos lá de mãos dadas com o PL 2016. Muito obrigado a todos, fico à disposição.